açúcar, mel e aguardente. A ilha tornou-se numa grande produtora e fornecedora de cana-de-açúcar, historicamente conhecida como o Ouro Branco. Hoje em dia apenas restam 4 engenhos em elaboração. No início de abril, as máquinas são postas a trabalhar na Calheta, no Funchal e no Porto da Cruz. Estamos no Museu do Engenho da Calheta, onde vamos falar com a Sónia, que vai nos explicar um pouco sobre as máquinas que existem cá no museu e um pouco sobre a história deste engenho, que quase meio século de história. Muito boa tarde, Sónia. És responsável aqui pelo Museu do Engenho da Calheta. Conta-nos um pouco, se é possível, como é que vieste aqui da Calheta, como é que é trabalhar aqui no engenho, nesta parte do museu. Trabalhar no museu é ótimo, conhecemos todos os dias um pouco de pessoas de toda a parte do mundo. É bom para cá, nesse caso para mim, também como para o engenho, conhecer novas pessoas e novas tradições, talvez. O engenho da Calheta é conhecido pelo aguardente. Todas estas peças que estão aqui no museu estão inteiramente relacionadas com este produto. Sim. Aqui no museu nós temos algumas partes das máquinas que outrora foram utilizadas para a trituração da cana-de-açúcar, em que fazemos o mel e aguardente de cana. E começamos aqui pela entrada, temos aqui uma pinça que era usada para tirar o sumo da cana-de-açúcar. É assim, este tipo de material agora como é que é feito? É muito mais simples. Assim, aqui neste caso podem ver, nós temos um triturador manual de cana, que antigamente era utilizado para sabermos o grau que a cana tinha. Hoje em dia é muito mais fácil, temos o laboratório em que conseguimos saber o grau da cana-de-açúcar. É a tecnologia ligada à tradição que o engenho tem. Podia ter responsáveis pelas outras peças que estão cá no museu, para que quem está a assistir no decorrer desta feira regional da cana-de-açúcar pudesse ficar a conhecer um pouco melhor então deste museu. Sim, podemos começar então aqui por este utensílio de auxílio ao transporte da cana-de-açúcar, que é chamada de mulher, que é utilizada pelos produtores de cana quando é cortada a cana-de-açúcar. Utilizam a mulher para auxiliar o transporte da cana-de-açúcar. Como estamos a ver, são muitos turistas que visitam este museu, porque podemos captar estas imagens através da câmara. Mas continuando então a falar um pouco sobre o museu, esta mulher hoje em dia não é precisa, porque os molhos das canas são muito mais fáceis de transportar e já vêm transportados para cá para o engenho através de carros. Sim, mas ainda é utilizada. Temos algumas partes da região em que ainda é utilizado a mulher. Porque os molhos da cana têm os tradicionais arcos que antigamente eram usados. Sim, ou então mesmo para as pessoas que transportam a cana-de-açúcar têm preferência em utilizar a mulher. Então existem coisas que realmente não mudam aqui no... Não, tem algumas coisas que se mantêm. Continuando então pelo museu, vamos conhecer um pouco mais do passado. Por exemplo, esta peça, ela já está do outro lado, o que é esta? Neste caso, aqui é uma bomba a vapor, que antigamente era utilizada para, neste caso, para levar o sumo da cana para os poços de fermentação. Existem outras peças? Sim, temos aqui a vossa atrás, temos uma balança vertical, que era utilizada para pesar os carros de cana à entrada da fábrica. E chegava a pesar até as 20.000 toneladas. E como era feita normalmente os carros quando vinham para cá já sabiam mais ou menos a pesagem do carro que vinha. Por isso era mais fácil para o engenho fazer. Sim, exatamente. Tínhamos as pessoas que na altura sabiam já como, neste caso, pesar o carro da cana, já com a cana e sem a cana. Depois, neste caso, as pessoas faziam a pesagem assim sucessivamente e sabiam qual a quantidade de cana que o produtor produzia.
mais fácil. Sim, hoje é muito mais fácil, temos uma balança digital, é muito mais fácil. A tecnologia. Além daquelas roldanas, aquelas rodas faziam parte da estrutura também. Sim, são rodas de trituração da cana-de-açúcar, temos a roda dentada, o volante e até mesmo o pinhão, como podem ver cá no museu. Depois aqui conseguem ver o regulador de pressão, ou neste caso o triturador da cana-de-açúcar, no tempo em que as máquinas funcionavam a vapor. E aqui também temos partes do alambique, que é para a destilação da aguardente de cana. E como podemos ver então na parede deste museu, está um friso onde mostram as várias etapas desde a colheita à chegada aqui ao museu. Começamos então pela colheita, temos o transporte da cana-de-açúcar, temos a trituração, a fermentação, a destilação e por último o engarrafamento. Uma marca do engenho de Calheta é não alterar significativamente a saída dos aguardentes. Na tua opinião, isto é uma mais-valia para Sim, o produto? o processo mantém-se já desde há muitos anos atrás, já é um processo tradicional. Daí a nossa aguardente ser conhecida a nível nacional e internacional. Podemos então saber o andar. Sim, E então sim. só ficar a conhecer um pouco sobre as maquinarias que hoje em dia são utilizadas aqui no engenho da Calheta. Como podemos ver, as canas de açúcar entram então por esta porta grande cá existente. Depois, qual é o processo, o próximo processo? As canas entram e são pesadas para sabermos a quantidade que cada produto produziu e logo são descarregadas cá nesta zona, que fica mesmo coberta até ao topo. Depois temos uns homens na entrada da máquina. Eu vou para a entrada Em da que máquina vão- para quem está-nos a ver possa então entender um pouco de onde é então que as canas. Quer dizer que as canas são deitadas exatamente aqui para depois serem então trituradas. Exatamente, as canas são colocadas no início da máquina e são esmagadas. O sumo de cana vai para esta canalização, como está aí ao vosso lado, como podem espreitar. Depois temos uma bomba ou motor que ajuda a encaminhar o sumo de cana diretamente para os tanques em inox, cá a mim atrás. E depois o resto da cana, que é chamado bagaço, vai para esta segunda máquina. Há uma segunda trituração para tirarmos um pouco mais de sumo de cana. É a chamada repisa, como fazemos perguntas, vamos uma repisa. Sim, É a exatamente. chamada Sim. repisa então do. Exatamente. E depois o resto do bagaço é utilizado como fertilizante para as terras ou então para os animais comerem. Ou seja, nada se perde, tudo se transforma. Quer dizer que depois do bagaço ser totalmente tirado o sumo do bagaço, por assim dizer, é depois reutilizado, como estava a dizer, então para como os terrenos. fertilizante Quer para os dizer que terrenos. aqui é usada as regras dos 3Rs. É reutilizado então o bagaço para fertilizar então as terras. Exatamente, é tudo reutilizado. Depois deste processo todo, como tinhas dito há pouco, vá o aguardente, o sumo da cana, vai para aqueles tanques. Exatamente. O sumo de cana é direcionado para os tanques em inox. Exatamente. Vamos então junto aos tanques para tentar entender. Estamos junto aos tanques onde fica então o sumo da cana a apurar, para ficar então para depois então ser finalmente o aguardente. Exatamente. Aqui nesta parte já é o processo de produção da aguardente. Primeiramente começamos pela fermentação do sumo da cana. Aqui a fermentação acontece nestes tanques em inox. Depois de fermentado, passa cá para os alambiques de destilação, que funciona a vapor. Neste caso, o vapor vai separar a água da aguardente. A água vai descer, vai para um reservatório e a aguardente vai subir. E é direcionada cá para os tanques mais pequeninos. Isto é uma zona restrita a gente fraca para bebidas alcoólicas. Sim, temos de dizer que sim. Aqui nós ficamos já com a aguardente pura, que pode atingir os 75 graus de álcool, por exemplo. A partir daqui nós fazemos a aguardente branca, que é a mais conhecida, por exemplo, a de código vermelho, que é o engenho da Calheta conhecida por essa aguardente, e também fazemos a aguardente vermelha, que futuramente iremos dar a conhecer os nossos produtos. Mas essa aguardente velha não é comercializada logo a seguir ao seu também.
aguardente que fica há alguns tempos. Exatamente, fica a envelhecer a máquinas de carvalho. Estas cenas são o quê? Por assim dizer, no fabrico do mel tem a sua explicação. Exatamente, aqui é onde nós fazemos o mel da cana. O sumo da cana é direcionado cá para estas taças em cobre que fica cozido a vapor. Pode cozer durante 8 até as 11 horas. Consoante vai cozendo, a água vai se evaporando e nós ficamos com o concentrado de sumo de cana, que é chamado mel de cana. A partir daqui, nós fazemos os derivados do mel de cana, por exemplo, os bolos de mel, as broas, fazemos um embalamento do próprio mel que futuramente é vendido. Ela é comercializada então para o exterior, para as grandes superfícies. Exatamente, sim, para as grandes superfícies também, então temos cá clientes que vêm cá comprar, levam para as suas casas, em que depois podem, por exemplo, adicionar nos sonhos, nas malçadas, como é conhecido, cá na Ilha da Madeira. Quer colocar dizer nos que o lados. Natal madeirense, na sua grande parte, tem todo o rótulo da calheta, tem o símbolo da calheta, Exatamente. porque o engenho da calheta grande é famoso pelo excelente mel produzido cá. Exatamente, sim. É conhecido por excelente mel de qualidade, sim. Vamos então depois conhecer então um pouco sobre o aguardente, vamos ver uma garrafa de aguardente e as várias produtos então derivados do aguardente e depois podemos então conhecer um pouco sobre o mel, o bolo de mel. Assim. Este é o tradicional bolo de mel feito aqui no engenho da Calheta e comercializado então para fora. Não sabes mais ou menos quais são os ingredientes que ele leva? O ingrediente fundamental, mel. Exatamente, leva o mel essencialmente, leva, por exemplo, farinha, açúcar, frutos secos. Por exemplo, aqui nos frutos secos utilizamos a noz, a amêndoa, A cidra, a cidra, sim, para também. dar o certo sabor então ao bolo de mel. E trabalhas cá. Provas, és adepta do bolo de mel ou nem por isso? Sim, gosto do bolo de mel, sim, é bom. Não dizer ao contrário, porque ficava então. Sim, exatamente, mas sim, não É só por saboroso com trabalhar cá, um mas bolo sim, que gosto hoje do bolo de mel, sim. uma boa poncha como a Erika fez questão de explicar há pouco, levando o aguardente, o mel de abelhas e o sumo de limão, há quem já adapta um pouco a ideia de laranja para não se tornar tão pesada. Exato. É uma boa sugestão então para... Exatamente, uma boa sugestão, sim. Há quantos anos é que trabalhas aqui neste... Vai fazer 2 anos. Então quer dizer que é recente, Sim, é mas recente. é para ti gratificante trabalhar num Sim, num é. local com tanta história. Sim, para mim é gratificante. Conheço um pouco mais da história do engenho em si. Todos os dias cruzo-me com pessoas de todas as partes do mundo. Vou aprendendo um pouco com elas e elas um pouco comigo também. És coordenadora aqui do museu, como dissemos no princípio, responsável então por este Sim, espaço. sim. Quais são os turistas que visitam cá? São mais alemães, franceses, ingleses? Qual o idioma mais ouvido aqui dentro do... Sim, aqui como tenho contacto, como disse, com todas as partes do mundo, o nosso principal turista é mesmo o alemão. Temos também muitos ingleses, franceses, polacos também, russos, um pouco de todo o mundo. O turista é curioso ou é aquele curioso que gosta de levar uma lembrança para o seu país ou visita para provar e conhecer o produto ou consome também? Sim, neste caso os turistas na sua maioria gostam de conhecer o engenho, têm uma boa opinião do engenho, provam os nossos produtos e acabam sempre por levar um pouco de bolo de mel ou de aguardente, qualquer um dos nossos produtos, sim. Nestes teus 2 anos aqui no engenho da Calheta, já aconteceu de reveres pessoas que passaram por cá ou nunca te aconteceu isso? Não? Sim, acontece muitas vezes sem rever pessoas que já passaram por cá. E qual é a sensação? É de sensação de dever cumprido, quer dizer que gostaram e voltaram? Exatamente, sim. É gratificante então para a tua profissão também. Exato, sim. Muito obrigado, Sónia, por este momento que passamos aqui no engenho da Calheta. Recomendas então o engenho e deixas uma mensagem a quem nos vê lá fora para visitar este Sim, museu? recomendo que visitem cá o engenho da Calheta, sim. Pedia-te que olhasses para a câmera. Sim, recomendo sim que visitem cá o engenho da Calheta, que provem os nossos bolos de mel e também comprem uma garrafinha de aguardente e façam uma ponchinha assim. Nada melhor do que uma poxa feita no calor do seu lar. Exatamente, sim.
Caros familiares lá fora, queres aproveitar a oportunidade para deixar um cumprimento a todos os que nos assistem Sim. na Feira da Cana em direto Sim, e já agora que vão ver também esta reportagem que gravamos aqui neste Sim, espaço. tenho familiares imigrados e deixo cá uma mensagem para eles que cá espero por eles no Museu dos Engenhos da Calheta. Teresinha de Jesus deu uma queda, foi ao chão, encontrou 3 cavalheiros, todos de chapéu na mão. O primeiro foi seu pai, o segundo seu irmão, o terceiro foi aquele que a Teresinha deu a mão. O mel é, por outro lado, um dos ingredientes básicos do famoso bolo de mel. Este bolo é conhecido em todo o mundo e é feito com o próprio mel de cana, farinha de trigo, gordura vegetal, açúcar, pimenta da Jamaica e frutos secos. Numa barca a navegar, na vida quem não se arrisca, não pode amigos encontrar. Na vida quem não se arrisca, aí não pode amigos encontrar. Andava eu a pescar em noites de lua cheia, quando ao longe ouvi cantar linda voz de uma sereia.
Com meio século de história, o engenho da Calheta é um dos mais antigos engenhos em elaboração. Será ele resistente ao tempo e à tecnologia? É uma pergunta que fica no ar, mas uma coisa é certa, o engenho da Calheta deixa a sua marca na história da Madeira.